A seguir, IIGD Irajá. Nós temos contemplado a armadura de Deus, que é uma vestimenta que deixa o cristão preparado para enfrentar qualquer batalha, qualquer, seja ela qual for. Tanto que dentro dessa armadura, o Senhor Deus, Ele fala, Ele alerta para o dia mau. Diz, olha, vem aquele dia, tem aquele dia, irmãos, que o diabo preparou uma cilada. Às vezes para fazer o cristão cair no pecado, às vezes para fazer ele receber uma oferta de uma vantagem que vai sujá-lo, que vai denegri-lo, que lá na frente vai levar ao sofrimento. Mas muitas vezes ele vem para atacar, pessoal, com uma flecha de uma enfermidade grave. Às vezes ele vem, às vezes ele tenta. Bom, enfim, são as mais diversas situações, tá? Criadas por Satanás, planejadas por ele. E se o diabo pega o cristão despreparado, esse cristão se torna o quê? Uma presa fácil, como nós temos explicado. Então vamos fazer a leitura, que é muito importante. Leia comigo, lá em Efésios, nós estamos em Efésios, no capítulo 6, essa parte. Então lê comigo, a armadura de Deus, né? O título diz a armadura de Deus. Então, nós vamos fazer a leitura hoje, até o versículo 18, para termos assim uma visão panorâmica dessa armadura. Olha, gente, quando o cristão é criança, ele não entende que se busca um entendimento repetindo a leitura várias vezes, aquelas passagens. É criancice isso, tá? Espiritual. Quem é espiritual sabe que é necessário estar sempre lendo a palavra e algumas partes sempre insistindo nas mesmas coisas. É como comida. Você conhece o gosto da comida da sua casa. Você, não vou comer porque não estou com vontade. Ou, eu conheço o gosto da comida, o paladar. Já tenho o paladar da comida da minha casa. Mas se você não come, você não fica de pé. Quem não come está arriscado a perder a própria vida por inanição. Então, você está vendo? Então há uma necessidade de estarmos sim alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa fé, nos fortificando com essa comida. Então vamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Olha só, claro que não é uma leitura panorâmica que vai nos vestir dessa armadura, porque não é interessante apenas fazer leitura da armadura, mas sim vestir a armadura, colocar em prática o que a palavra de Deus está nos ensinando ou está nos fornecendo. Então a Bíblia nos fornece armas espirituais para as guerras que são espirituais. Quando o cristão entender, irmãos, que a origem de todo mal é espiritual, ele vai direcionar a sua guerra contra o verdadeiro inimigo, que é o diabo e os demônios. Por trás das brigas no casamento
Então está lá o diabo. Mas ele vem com as suas armas. Como eu falei antes, pode ser o ciúme. Pode ser que no esfriamento, logo a seguir veio um nojo. Podem ser as desavenças que vão levar às contendas muito frequentes, que vão trazer um desgaste. Bem, enfim. Mas ele pode pegar um cristão frio na fé e atacar com as setas das enfermidades. E tem cristão, irmãos, que leva no natural. Eu falei hoje de manhã, por exemplo, da questão do mosquito que apavora o mundo, e principalmente o Brasil. Meu Deus, o mosquito da dengue, meu Deus, a zika, meu Deus, a chikungunya. Eu queria entender, irmãos. Pastora, a senhora não entende, é científico. Tá bom, com carinho, me chama de idiota, vai. Meu irmão, se a Bíblia diz, leva a Bíblia a sério. Que o mosquito tem um veneno, nós sabemos. Mas quem mata não é o veneno. Porque Jesus disse, até que você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano, se você tiver o escudo. Será que a pastora está mentindo? Então, muito bem, vai em Marcos capítulo 16. Vamos ver se a pastora está mentindo. Marcos capítulo 16. Bom, tudo começa no quem crê, né? O que é versículo 16. Então vamos lá. 16, bem devagarinho, tá, gente? Não adianta correr, porque a gente não aproveita nada. Nós temos que ir bem devagarinho, né? Ó, você sentou-se hoje para comer uma boa refeição, né? No banquete de Deus, pronto. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará, pronto. Se beberem coisa... Tá bom, pastora, vou chegar em casa e vou beber um copo de veneno. Você não bebeu o seu juízo. Você não bebeu o seu juízo. Jesus disse para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Mas ele está dizendo, bom, primeiro precisa pregar o evangelho, precisa ser aceitar Jesus, depois ser cheio do Espírito Santo, que está aqui, falarão novas línguas. E depois, então, ele está dizendo, se você beber alguma coisa mortífera, é para a morte. Mas se você tem o Espírito de Deus, não vai te causar dano. Poxa vida, precisa falar mais? Não, não precisa. Fé. Fé. O que é fé? É um escudo lá dentro do seu espírito, que não te deixa temer absolutamente nada. Você teme a Deus. Você tem respeito total a Deus. Você tem tanto temor a Deus que você não ousa passar por cima da palavra dele em nada. O que ele te disser é a pura verdade. Você resolveu crer naquilo que a palavra diz. Foi o caso de Daniel, de quem eu falei no culto passado. Por quê? Judá foi invadida. Jerusalém foi invadida. Nabucodonosor invadiu todo o território do povo de Israel. E saiu levando quem ele queria para ser escravo dele. E ele manda selecionar os mais fortes, os mais belos, os mais apresentáveis e os mais cultos e inteligentes e sábios. E dentre eles estava Daniel. E os amigos de Daniel eram da linhagem dos nobres, ou seja, eles eram da família real. Eles não eram pessoas quaisquer. Eles eram pessoas da nobreza. Então eram pessoas de fino trato, pessoas literalmente, não é? Vamos dizer, de linha. Pessoas finas no tratamento, na forma. Eles eram assim. E o rei percebeu e mandou que os aperfeiçoassem por 3 anos. E aí, muito bem. Quando o rei começa a perceber o caráter de Daniel, eu preciso desse rapaz para tomar conta do meu reino, porque se ele assumir, eu não vou mais sofrer prejuízo. Se alguém fizer falcatrua, ele não vai deixar por menos. Ele vai tomar uma posição, porque ele anda na verdade, porque ele é sincero, porque ele é honesto.
Então Daniel, ele reuniu todas as qualidades de tudo o que é bom. E o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, percebeu. Tanto que Daniel, ele passou 70 anos no exílio e ele passou por 3 reis. Os 3 reis viram quem era Daniel. Nunca Daniel deixou o reino em falta. Cumpridor de tudo, mas aquela pessoa cortês, amável, sincera. Muito bem. Mas isso tudo não o impediu de ir para a cova dos leões. Por quê? Por causa da inveja. Essa praga chamada inveja. A inveja é uma praga, irmãos. Pastor, ainda bem que evangélico não tem inveja. Não me faça rir. Por favor. Você vê, o Senhor Deus deu uma chamada no Davi, porque por um tempo ele deu um esfriamento, uma bobeirinha. E Deus falou para ele: não tenhas inveja dos ímpios, não tenha inveja dos pecadores. Deu aquele acorda, pá. E outro que fala, quer ver? Dá uma olhadinha rápida lá no Salmo 37. Salmo 37. Salmo de Davi. Salmo 37, olha o versículo 1, o que diz? Não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam. Deus está falando, isso aqui quem escreveu foi Davi. E Deus mostrou, Deus disse para ele: ó, não fique indignado aí por causa dos malfeitores não, porque tem gente que pensa assim: faz tudo errado, faz tudo que aborrece a Deus e tá lá, né? Uma senhora chegou na nossa igreja muito indignada. Ela foi trazida por uma amiga. E o marido dela estava com outra mulher, que era conhecida dela. E ele passava na rua que ele morava na casa dela, né, dele. E ela chegou a ver, literalmente em loco, a outra no banco do carona, que ela dizia assim: é o meu lugar, aquilo ali é o meu lugar. E eu falei: você tem que guerrear de forma certa, não é com ódio, com raiva, que é o teu lugar, mas você tem que tomar o seu lugar, você tem que assumir o seu lugar primeiro no campo espiritual. E aí vamos então, aí você vai batalhar. Aí ela disse assim para mim, foi muito engraçado, eu guardei por causa da linguagem dela: tá lá ele com aquela outra no bem bom, eu tô aqui sofrendo. Aí eu falei: a senhora é de Jesus? Sou. Eu falei: mas como aconteceu isso, senhora de Jesus? Não sei explicar, eu só sei que eu estou desesperada, eu estou revoltada, vontade de fazer isso, fazer aquilo, porque eles estão lá no bem bom e eu estou aqui. Aí eu falei assim: a senhora vive em santidade? E ela disse: não entendi. Eu falei: a senhora está pensando certo, não está pensando, vou me vingar, vou fazer pior do que ele. Não, fazer isso não, misericórdia, isso eu não vou fazer não, tal. Falei: então já está mais ou menos, né? Já melhorou um pouco. E eu falei: me responda quem está no bem bom. A senhora tem certeza de salvação eterna? E ela disse: tenho, pastor. Eu sei em quem tem, eu sei que só Jesus leva ao céu. Por isso que eu não faço besteira nenhuma. Eu não troco minha salvação por nada desse mundo. Mas eu confesso, eu andei dando umas escorregadas, falei muita besteira. E, na verdade, eu vim pedir ajuda. Me ajuda em oração, porque eu estou fraca, não estou aguentando. Minha vizinha falou tanto do seu ministério de família e tal. E eu falei: tudo bem, vamos ajudar a senhora. Mas a senhora tem que se firmar na promessa de Deus e tal. Mas eles estão lá no bem bom, ela insistia nisso. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse bem bom agora? Sim, foi o que eu falei, eu propus vamos resolver esse bem bom agora. E aí eu disse para ela: responda para mim, se a senhora está em santidade, se a senhora não está com o seu coração negro, de sujeira, de ódio, né? Porque está revoltada ou indignada, isso até é normal. Mas a luta é contra Satanás, que jogou a paixão nos dois e tal. E aí eu
conversei. Depois de um pouquinho de uma conversa assim, eu disse a ela: escuta, se Jesus voltasse agora, nesse momento, pastor, agora mesmo, ele é militar, tem dia que ele fica em casa, tem dia que ele troca serviço, não sei o que lá, hoje ele deve estar lá, falei, tá bom, então eles estão lá, estão juntos, estão em santidade ou no pecado? No pecado. E a senhora está em santidade? Tô. Se Jesus voltasse nesse momento, quem ia para o céu e quem ia para o inferno? Aí ela calou. Eu estou perguntando a senhora me responda objetivamente. Quem ia para o céu? Estou falando de 3 pessoas, da senhora, do seu marido e da moça que é amante do seu marido. Eu estou perguntando para a senhora, desse grupo dos 3, se Jesus voltasse nesse momento, quem ia para o céu e quem ia para o inferno? E ela, ai meu Deus, certamente quem está no pecado. Falei, então não é melhor a senhora abrir o coração e começar a luta certa? Começa uma batalha certa. Por quê? Porque lá na armadura de Deus, tem um versículo que esclarece, explica isso tudo. É o versículo 12. Dá uma olhadinha comigo. Eu sei que vocês aqui conhecem muito bem. Efésios capítulo 6, versículo 12. Quem lê comigo o versículo 12? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra os príncipes das trevas contra as hostes espirituais nos lugares. A casa do cristão tem que ser um lugar celestial. O demônio não poderia invadir aquele território, mas ele invadiu. Então, às vezes, pessoal, uma seta de uma paixão invade. Uma seta, os dardos inflamados. Tá tudo aqui. As astutas ciladas, cilada está no versículo 11. Aí o 12, que não temos que lutar contra carne e sangue. Aí eu fui explicar isso para ela. Diz, ó, os 2 são de carne e sangue como a senhora. Que a gente costuma falar carne e osso, né? Sou de carne e osso, sou um ser humano. A senhora é de carne e osso, eles também são de carne e osso. Mas Jesus está dizendo aqui que não adianta lutar contra carne e sangue ou carne e osso, não adianta lutar. A senhora vai perder seu tempo, porque a paixão não vai acabar com a briga, com a contenda. Aí foi que ela abriu o coração. Ela falou, sabe por que eu aceitei o convite da minha vizinha? Que eu estou até com vergonha da minha igreja, eu fiz tudo errado. Já fui lá na porta dela, já fiz um escândalo. Fui lá na porta dela, fiz um escândalo tremendo. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, se fosse hoje, isso tinha um nome aí no populês, com um nome tão feio. Já falou. Barraco. Fala para o teu irmão, não faça barraco. Jesus te dá uma mansão, lá no céu ele já tem uma preparada. E aqui na terra ele te dá benção. Não faça isso. Mas ela falou para mim, fiz um escândalo, fui lá na porta. Aí ela falou, estou com vergonha da minha igreja, porque a minha igreja é no bairro onde eu moro. Ela falou, estou com vergonha, porque todo mundo falou. Eu falei, olha que tristeza. Falei, não pode, senhora, não pode. Cristão não faz isso. Por quê? A senhora vence com armas espirituais, como vence a doença, como vence a miséria, porque todos são nossos inimigos. A miséria é uma inimiga tenebrosa, mas tem um patrono, tem lá um senhorio, tem lá um alimento. Então nós temos que entender, a luta é espiritual. E aí abri a palavra e falei, a senhora começa a vir no dia da família, a senhora vem nos cultos, principalmente na reunião do jejum e tal. Eu expliquei direitinho. E ela começou e em menos de 3 meses ele estava de volta, arrependido. Por quê? Porque aquela seta, aquele dardo incendiado com a paixão, ele foi apagado por Jesus. Aí quando vem o esfriamento da paixão, não tem jeito. Não tem como, a pessoa não consegue mais. E ela não entende nada. O mais interessante é isso, que a pessoa não entende. A pessoa não entende, irmãos, não entende. A pessoa não entende, poxa, como é que eu fui fraco desse jeito? Como é que eu fiz aquilo com a minha família? A pessoa não entende, tá? Como também não entende que uma doença incurável, para Jesus, não é nada. Tem gente que não entende. Então, nunca leve a coisa no natural. Vamos aprender o sobrenatural.
Mas hoje eu quero voltar um pouquinho a falar do dia mau. O dia mau. Olha, o dia mau dessa senhora foi o dia que ela descobriu a traição, que ela caiu no desespero e dali em diante perdeu a linha. Perdeu o controle até de si mesma. Depois o dia que ela viu com o olho físico dela, em loco ela viu os dois passando na porta dela para provocar. Já foi outra ação do diabo violenta, um plano satânico para dizer, ó, esquece, acabou tudo. Que além do caso de você ter perdido essa guerra, essa batalha, né, estão te envergonhando, ele está te envergonhando. Então tinha tudo para acabar de uma vez e não ter mais retorno, tá? E depois, como disse, a vergonha que ela disse que estava até de ir na igreja. Por quê? Porque um bairro pequeno, todo mundo comentando, pessoas comentando o que ela fez, de ir lá na porta da outra berrar. Sabe o que ela disse? Foi lá na porta da outra para dizer, o marido é meu. Eu falei, só você que não sabia. Falei, vocês são casados? Pelo menos no civil. Ela disse, não, casamos na igreja, mas casamos no civil. Casou no civil, casei. Os proclames passaram por todos os cartórios desse Brasil, minha senhora. Todo mundo ficou sabendo, só a senhora que não ficou? Como é que a senhora foi lá casar? Precisa dizer, o marido desceu, não está registrado. Então vocês vejam a criancice das pessoas quando o mal ataca. Porque quando a pessoa não tem entendimento, ela age naturalmente. Quando ela é natural, ela perde a batalha. Perde, irmãos. Quer ver? Eu vou te provar que perde. Se Jesus não entrar em ação. Se Jesus não entrar em ação. Alguém tem de entrar com Jesus. Que isso? Alguém. Alguém tem de ter Jesus de verdade. Para apagar os dardos inflamados. Para paralisar a ação da força, da fúria do mundo espiritual, do diabo e seus demônios. Alguém tem de estar preparado. Tem de ter armas espirituais. Tem de estar com poder. Então eu vou te provar isso. Abre em Lucas capítulo 8. Iniciando no versículo 22. Quem lê comigo agora a partir do versículo 22, Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Está aqui o dia mau, um dia mau pelo qual todos os discípulos passaram, mas Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Às vezes o mal ataca o cristão, irmãos, quando esse cristão está adormecido na fé, como se Jesus estivesse dormindo no seu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.